Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos entrando no ar hoje, é quarta-feira, programa de educação aqui no fim de tarde em Dois Irmãos. E hoje, sob a batuta da nossa maestrina Márcia Zimmermann-Johann, né? Nós vamos bater um papo aqui com três pessoas extremamente queridas da nossa cidade aqui e integrantes de uma das escolas mais conceituadas da nossa cidade, que é a Escola Primavera. Está aqui o professor, na qualidade de professor da escola. Tu és vice-diretor lá? Sim. E vice-diretor da Primavera, meu querido amigo Jailton Proença, né? De uma pessoa que tantas coisas boas já fez para a nossa cidade e também pela educação, né? E vem aqui como pais, acho que uma das pessoas que a cidade é o concurso, Márcia. Nossa! De tão queridos que são, né? Vem aqui o meu, ele se chama Hélio, eu só conheço por Chelo, né? Não conheço por Hélio, né? E até pedi ali, ó, coloquem Chelo junto, senão vão achar que é outro, né? Ele e sua esposa, dona Marli Landbachs, né? Muito bem-vindos aqui. Programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, trabalhando aqui sob o patrocínio e auspício do nosso Jornal Dois Irmãos, né? As pessoas que assinam o Jornal Dois Irmãos, com a sua assinatura, esses R$25, mantém na cidade não só um veículo 100% independente, né, Jailton? 100% independente, como mantém, com a graça de Deus, um programa como esse, onde se fala só coisas boas e onde todos os dias nós podemos falar as coisas positivas que a cidade faz aqui e que as pessoas fazendo isso acabam transformando Dois Irmãos nessa cidade espetacular que ela é. Então, nosso agradecimento ao Jornal Dois Irmãos, que proporciona o espaço da TV local aqui. E agora, então, vou passar para a professora Márcia, né? Sem a professora Márcia não tem educação. Boa noite, professora. Boa noite a todos, né? Os nossos convidados aqui, o pessoal que está se conectando ao mais do programa Fim de Tarde. E que o Jailton colocou antes aqui, é um programa top hoje, que ele vai falar sobre o Sicredi, sobre os projetos, porque o Sicredi, ele é um banco que ajuda em muitos projetos aqui nas escolas e toda essa parte ali. E o casal, o Hélio e a Marli, que são pais do meu ex-aluno Davi, muito querido, que já se formou há um tempinho ali na Afonso, e eles são do CPM há mais de 15 anos ali no Primavera. 15 anos. Isso. E o filho deles, agora o mais novo, ele vai sair no final do ano, e eu já estou querendo que eles venham lá para Afonso, porque CPM numa escola é algo muito importante. Quando a escola tem um CPM atuante, muitos dos problemas que os diretores, assim, que a direção enfrenta, eles são reduzidos. Porque o dinheiro que vem só por si do governo não é o suficiente para fazer muitas melhorias. Então, quando nós temos um CPM atuante, nossa, é muito bom ter para fazer muitas coisas. Então, o Jailton vai falar sobre a implantação do mundo digital na escola, com esse projeto do Sicredi. Então, vou passar a palavra para ti para falar sobre essa parte e para que as pessoas possam entender o que é esse mundo digital ali. Muito bem, obrigado, Márcia. Quero cumprimentar o Alan, nosso maestro aqui também do Jornal dos Irmãos, amigo já de longa data, né? Graças a Deus, né? Parceria boa que a gente fez, enfim. Eu respeito muito o trabalho da imprensa, né? E como tu disseste, independente, importante isso, para que cumpra seu papel, que é realmente necessário para a nossa comunidade. E a Márcia também, né? A gente já está aqui pela segunda vez, a outra vez nós falamos sobre o escritor na escola. Isso. Né? E foi muito boa, já estava com a Lisandra, as outras diretoras, né? Até reclamei um pouquinho, atrapalhar um pouco o discurso do Jailton. Eu hoje encontrei o professor Jailton, da outra vez o senhor está meio tenso. Não, que tinha muita mulher, muita chance de conversar. Ele estava dividindo teu fruto, então, né? Então eu pedi para ele hoje, Chelo, tipo assim, que aqui o programa fica bacana, né? Quando a pessoa não está tensa, né? Eu sei que é difícil, mas o Jailton, na qualidade de coach, eu digo, Jailton, sorria, vamos lá, né? Hoje ele está sorrindo. Quebramos o gelo logo no começo. Graças a Deus. Dar uma descontraída, mas é bem legal, eu gosto. Como tinha bastante gente, eu ficava então esperando, enfim, mas foi bem bacana. Então, cumprimentar o senhor Hélio e a dona Marli, nossos parceiros da Escola Primavera. E como eles falaram, eles vão falar depois também, eles têm uma longa jornada e a gente reconhece muito o trabalho deles lá, junto com os outros integrantes do CPM.
E assim, é que nem aquela corrida, né, que um passa para o outro o bastão, né? E assim, a cada ano um presidente pega, trabalha, entrega para o outro no próximo ano, e assim, a escola foi construir sua história. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre esse projeto especificamente, que é o Mundo Digital em Sala de Aula. Como todo mundo sabe, o Sicredi, a gente tem conta aqui, inclusive no Sicredi, e eles disponibilizam um recurso, um alto valor, para todas as entidades que queiram enviar projeto. E eu tinha uma ideia assim na cabeça quando eu estava em sala de aula como professor. E agora na gestão, a partir desse ano, eu pensei em colocar em prática esse projeto. E eu já vou explicar para vocês. E acabou que lancei a ideia para a diretora, que é a diretora Stefânia, que está com a gente ali, até um abraço para ela. Ela não mora aqui, então para ela fica mais complicado vir, ela me pediu para representá-la. Então, a gente lançou a ideia para ela primeiro, para a pedagoga, e depois fomos para o CPM. E o CPM aprovou, os pais e a Assembleia também aprovaram a ideia. E o projeto é assim, a gente mandou para o Sicredi, montamos o projeto, e vai ter em cada sala de aula da escola, claro, a gente vai lentamente colocando esse projeto em prática. Mas em cada sala de aula vai ter um computador, um notebook, tá? Um projetor fixo e uma tela para projeção, conectado direto à internet fibra ótica. Por quê? Porque na verdade é para ser um recurso a mais para o professor em sala de aula. Para quem é professor, né, o CPM também sabe, mas o professor ele compete muito hoje com as mídias sociais, compete muito com a tecnologia, e a gente está em sala de aula só com um quadro e alguns outros recursos, né, manuais. Então, o aluno perde o interesse pela educação. É bem complicado você prender a atenção dele, instigá-lo, né, fazer com que ele se envolva. E esse projeto, então, como um recurso para o professor, quando ele está falando lá história, geografia, quando ele está falando ciências, qualquer assunto, ele vai no computador ali, já projeta na imagem e pode fazer esse paralelo. Que maravilha, hein, Márcio? Porque eu, como pai, né, eu sofro o outro lado da moeda, né? Porque as crianças hoje chegam muito tecnológicas dentro da sala de aula. Hoje as crianças já nascem tecnológicas. Elas estão dentro envolvidas. E aí tem muita coisa que as crianças começam a achar maçante, porque a educação ainda está baseada, né, na transmissão de conhecimento pela via quadro negro, como o professor Jair está dizendo. Então, ter uma coisa como essa, eu acho, como pai, que isso vai ser um ato, né? Porque se nós pararmos para analisar o tempo da história, olha quanto tempo nós temos aquelas classes duras, as cadeiras duras, o quadro negro, o quadro nem é mais negro, né? Porque nós temos o canetão. Agora é rosa, né? O branco, né? Exatamente. Mas nós precisamos competir com a tecnologia. E nós, professores, precisamos trabalhar em conjunto para fazer com que a aula não se torne tão maçante para o aluno. O certo seria nós podermos elaborar a aula conforme a habilidade, conforme a competência de cada aluno. Mas isto ainda não é possível em função de nós sermos muitos alunos em sala de aula. E tem que ser uma média, né? Exatamente. E eles estão agitados, nós não conseguimos, porque primeiro nós precisamos acalmá-los para depois passar a nossa atividade. O melhor seria ainda se os alunos pudessem trocar de sala para que o professor pudesse tematizar a sua sala de aula. Quem sabe mais tarde, o Primavera tinha isso há algum tempo. Nós tivemos uma experiência nessa área e acabaram que depois, né, foi mudado novamente. Sim. Então, agora, nesse formato, a gente não vai precisar estar saindo da sala. Cada sala vai ser um ambiente mais agradável. Então, a gente vai montar uma estrutura só na sala, os alunos da manhã usam e os da tarde também. Que maravilha. Então, isso em quantas salas vai ter, professor Jair? Hoje nós temos, que vai ser atingido assim, no total, são 15 salas. E esse projeto começa na primavera? Começa na Escola Primavera. Na Escola Primavera. E vai se expandir esse projeto ou ele fica... No momento, a ideia é exclusiva na Primavera. Que maravilha. A gente fez aí, conquistamos R$10 mil
9.700 e poucos. Sim. Números redondos. Do Sicredi, né? Sim. 10 mil aproximadamente. Claro que o projeto ele vai custar em torno de 30, 40 mil. Sim. Então a gente vai fazer a estrutura agora com o dinheiro do CPM, que tem uma contribuição das famílias, e os equipamentos a gente compra com esse dinheiro do Sicredi para 2 salas, aproximadamente. Depois, a ideia é nós realmente fazer mais uma vez o projeto e pensamos em mandar para a empresa Erval. Outras empresas que E o vão computador pagar. vai ficar na sala. Para o fundo, daí, o fundo da criança e tal. Sim. Enfim, a gente vai nesse caminho de captar recurso de fora para implementar totalmente o projeto. Que maravilha isso. E como é que está sendo aceito pelos professores? Porque um grave problema que nós encontramos é assim, né, Jair? Os alunos chegam super tecnológicos. E pela idade, eles chegam mais tecnológicos que nós, né? Muito mais que nós, né? E como é que os professores estão aceitando isso? A gente teve assim, a felicidade de começar pelo começo. Sim. Então a gente trabalhou com a gestão primeiro, porque senão ia ficar meio limitado, não adianta ir lá na ponta, daí quando chegasse nos professores, a gestão não dá certo. Não vamos querer, é coisa muito nova, a gente não. Então a ideia é assim, vamos trabalhar, vamos formar os professores também. Tem professor que está mais atualizado, Sim. tem outro que não. Então a gente tem um profissional de informática na escola e ele vai montar Fazer um cursinho ali, e vai passar para os professores como usar essa tecnologia, como fazer a pesquisa, porque quem vai comandar na sala de aula é o professor, é ele que vai ter a senha, é ele que vai comandar o notebook ali para pesquisa, os alunos não vão fazer isso. Quando o professor chega na sala de aula, já está lá o Note conectado com o DataShow e tudo pronto. Vai ficar como um escritório, vai ficar ali. Nossa, que fixo. maravilha. O professor chega, liga o notebook e faz, ele vai fazer DataShow, que a professora Márcia fala, é o telão, né? O DataShow, o aparelho, já conectado ao Note. Sim, e aí ele projeta na... daí automaticamente... E onde projeta, professor? Na lousa, né? Vai projetar num lado do quadro. Ah, Então, a tá. gente vai preservar o quadro, justamente o professor vai usar, ele vai parar de usar o quadro. Sim. Mas no momento em que ele precisar desse recurso, então a projeção vai ficar do lado do quadro. Uma parte frente, que estava e aí na ele parede. faz E é uma projeção grande, professor Jair, que tamanho mais ou menos? É uma projeção de palestra. Sim. Né, de uma Quer dizer, tela bem visível, Sim, bem grande. Bem grande. E tem som? Tem som, tem. Aí a gente Que maravilha isso. Isso vai ser uma revolução dentro da educação. Eu acho que assim, aí tu perguntava sobre os professores. Isso, que eu queria saber. Os professores estão muito ansiosos pela implantação do projeto. Porque quem se coloca na pele do professor, né, dentro da aula, sabe que vai ser um talento para ele estar trabalhando. Hoje, o que se faz? Está trabalhando ali, surgiu um assunto que tem que aprofundar, tem que pesquisar, marca-se um horário e vai na informática. Entende? Aí vai todo mundo lá. Dá uma mão de obra incrível. Tem que fazer pesquisa? Bom, aí cada um faz a sua pesquisa. Assim, Aí fica prisioneiro de uma pessoa. Assim cada um vai para frente. Né? Vai dinamizar muito o fato de o professor escolher um tema e vamos fazer uma pesquisa, a estrutura da pesquisa, tudo em sala de aula. Imagina, pesquisa maravilhoso. E que dessa forma a nossa aula fica mais dinâmica e mais produtiva, né? Porque nós temos uma garotada que está sedenta de conhecimentos e tem uma outra parte que já tem em casa, assistem a documentários. Então, às vezes, eles já trazem, professora, tem tal documentário que fala sobre tal assunto que é muito interessante. E incrível. Nós falamos aqui, professora Márcia, sempre, hoje estudar está uma barbada, se o aluno quiser, né? Se ele quiser. Porque, por exemplo, tu dá aula de que matéria, Jailton? Agora estou na gestão, mas eu sou do currículo e posso dar aula de português. Dá aula de português, por exemplo, lá vai ensinar substantivo, adjetivos, né? Essas coisas. O aluno chega em casa, entra na internet, nos vídeos e pega os tutoriais ali e aquela aula toda do professor está reproduzida ali de forma rápida. E sabe quem está pesquisando isso, Jailton? Eu tenho um menino de 6 anos, tu não acredita, ele não tem nada a ver com substantivo, com análise sintática. Mas esse dia ele veio me perguntar, mas onde é que tá aprendendo isso? Daí ele disse, não, é que eu olho ele no YouTube. Sim. Com certeza. Sabe, então, e isso vai dar uma evolução na cabeça dos próprios professores. Essa garotada que tem meu filho faz isso. Os professores,
eles terão que buscar. Sim. Eles vão ter que se atualizar. Para usar essa ferramenta, a gente já sabe, por exemplo, que a Secretaria da Educação vai começar a implantar nas escolas a chamada e toda aquela questão burocrática num sistema de computador. Sim. A escola primária vai estar um passo à frente em relação a isso. Então, tudo facilita. E o professor tem que se atualizar. O professor, hoje em dia a gente compete, como eu falei antes, com a tecnologia em casa, os nossos filhos, né, eles estão muito acelerados. Se a gente não se atualizar... E o Chelo já foi fazer esse curso lá, né? Ei, Chelo, é que o Chelo é um homem de petróleo, né? Não é simples. Não é simples, né? Qualquer coisa. Nós ficamos aqui rindo às vezes, mas não dá para acreditar. Quando o Bill Clinton chegou na Casa Branca, olha bem, Casa Branca, 1995, não tinha computador na Casa Branca. Tenta imaginar, tenta imaginar isso, o Império, o centro do Império não tinha computador. Então nós não podemos criticar, porque tem muitos pais, eu vejo assim, nós mesmos, se pergunta para nós aqui, há quanto tempo nós começamos a entrar em questão de Facebook, de YouTube, tem muita gente que não entra. E os professores certamente tem os que também ainda não são doutrinados no negócio, né? Com certeza. Mas vai ser lindo esse projeto. Isso é um trabalho que a gestão, né, vai puxar para si, para fazer. Claro, tudo com muito respeito, muito cuidado, para que o professor se abra para essa nova fase. E quando começa, Jair? Já estamos orçando com as empresas para a estruturação da rede. Sim. Tem que fazer toda uma rede, passar o cabeamento e tudo, né? E não tem cabo ali por cima já? Não, a fibra passou na frente, mas a estrutura interna, né? Sim. Então já estamos orçando. Por dentro? Isso, porque tem que passar em todas as salas, passar o fio, o cabo mesmo, porque a gente vai chegar com fibra ótica. Sim. Então, para não perder nada de sinal, para garantir mesmo que funcione o projeto. Depois disso, o recurso já está aprovado, a gente já ganhou esse recurso de crédito. Agora é só pegar os orçamentos também e comprar os equipamentos. Que maravilha. Até o final do ano, 2 salas vão estar funcionando. Deixa eu só atrapalhar vocês um pouquinho aqui. Betty Buttinger, de Planalto, no Paraná. Tá de longe, estamos tendo uma grande audiência. Davi Landbax, alguém conhece? Dali, que casal mais lindo esses dois aí. Isso aqui deve ter algum interesse por trás. Marlise Frelich, parabéns, Hélio e Marli. Que bom ser amiga de pessoas famosas. Edith Killing, olá, grande programa. Paulo Sarati, eu conheço esse casal maravilhoso. São meus amigos. Casal, pai e mãe Bax. Top! Olha aqui. A Luísa Chora, olá, obrigado, Luísa. E a Ilse Steffen, também junto conosco, assistindo o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Sarati está assistindo de Santa Catarina esse programa aí. Coisa boa! Valeu, cara, famoso. Fora todo mundo. Mas também, né? E aí o CPM entra de que forma ali? Ajudando assim com Pena que essa modernidade chegou um pouco de vindo antes, porque no final do ano a gente já está se despedindo do primeiro. Pena que não veio antes, né? Mas eu acho que vão aproveitar bastante isso aí, nossa. Que nem vocês vão estar sempre, né, retornando à casa ali, porque depois de 15 anos numa escola... Vocês estão há 15 anos? 15 no anos. CPM? A gente já Minha nossa! Sim, porque o Davi estava no 3º, 4º ano, e ele se formou ali, daí ele foi 3 anos para o ensino médio na Fonte, já está 4 anos quase na faculdade, e 1 ano e assim vai, né? Davi é aquele senhor que fez uma declaração do pai dele que quase matou o resto dos filhos, tudo de vergonha na cidade. Que ele fez uma declaração para o pai tão espetacular que aquilo foi algo. Até eu entrei lá no sistema e digo, não, ele fez. Quando fizeste quantos anos? 61. 61, né? E aí o filho, o Davi, fez uma declaração para ele, mas tão espetacular. Nós reproduzimos, ficou maravilhoso. É que o Abel eu não conheço, mas o Davi eu não conheço. O Abel esteve aqui há pouco tempo atrás. O Abel esteve comigo falando sobre o escritor na escola. Os filhos não se apresentam
dentro eles são tímidos. Eles são ali, porque o Davi é uma rica de uma pessoa, então não tem como ser diferente, pelos pais também que tem. São os exemplos de filhos que a gente Exatamente. Tenho muito orgulho de ter filhos como ele também. Nunca faltou amor e carinho. Ele disse, olha, pode até faltar comida na minha casa, mas amor e carinho os nossos filhos não Vai sobrar. É. Marlene, como é que é ser CPM tantos anos assim? é muito. Conta umas histórias aí pra nós. A gente foi, na época da diretora que era a Edna, daí nós entramos e continuamos, e foi indo, e cada ano fomos renovando, o pessoal nós já estava querendo até sair, aí o pessoal, a própria diretora, não, continua, que está legal, que é bom, e nós também gostamos de participar das reuniões, a gente já teve horas difíceis, no CPM também horas não tão difíceis. É mesmo? O que tem de difícil no CPM? Nós já tivemos problemas com a prefeitura, com a nossa secretária de educação, na época teve com a diretora, nós pedíamos às vezes coisas que a prefeitura não cedia, né? Então nós até chegamos aí várias vezes, até na prefeitura fizemos uma baixa assinada, mas tudo certo, quando o filho é tudo legal. É que o CPM, que nem você estava falando antes, né? Que nem no Morro, por exemplo. O pessoal que está lá, eles vão revezando. Ora presidente, ora vice, ora tesoureiro, e permanecem ali. E é uma família que tu pode contar para os problemas, né? Exatamente, te acostuma e tu vai conquistando coisas para a escola. Porque tu pensa, teus filhos estão ali. Então é uma conquista para eles, né, estarem ali. Esse dia eu estava falando com o Afonso, né? O Afonso foi presidente da CPM, eu acho, da Afonso. O Afonso, Sim. Foi presidente da CPM da Afonso Wolff, né? E ele estava falando do período que ele teve ali, como ele tem saudades daquilo, porque ele dá uma trabalheira do cão aquilo. E a gente se incomodava, mas é bonito ver o andamento. Eu vejo na CPM da Escola Imaculada Conceição, né? As pessoas que trabalham ali, né? São pessoas que se esforçam, né? Não é barbadinha ser presidente da CPM. Veste a camiseta, porque é para angariar dinheiro aqui, é cachorro-quente, é meio frango, é trabalhar. Primavera, né, professor Jair? Na primavera nós sempre tinha aquelas festas juninas que reunia muita gente. Sim. Então, nas primeiras épocas, uns 10, 12 anos atrás, se vendia cerveja ainda nas festas. Então, depois isso foi tudo tirado fora por causa do álcool, né? Briga e tudo. Então, daí nós resolvemos, a própria Edna resolveu fazer, na entrega dos boletins, cachorro-quentes. Aí os filhos compravam os cartões, mandavam os pais, compravam, né? E dava um bom retorno para o colégio, né? Então, isso é um dinheiro que está sendo investido no colégio. Isso ainda acontece hoje, né? Sim, acontece hoje. Cada entrega de boletim, a gente tem 3 entregas de boletim, né? Sim. Então, cada entrega de boletim, a gente começa a atender antes os cartões de cachorro-quente. Cada aluno leva 3, no mínimo 3 cartões, ou mais até. Sim. Tem aluno que vende 30 cartões. Sim. Pega por... E é no dia da entrega do boletim? O cachorro quente é quando, Sheldon? E daí No dia da entrega do boletim. na noite de entrega do boletim. É. Aí os pais, as crianças vão lá com o canhotinho, recebem o cachorro quente, né? E já foi pago antecipadamente, né? Sim. E daí esse dinheirinho vai para o caixa do CPM. Como é que é feito, Sheldon e Marlene, os cachorro quentes? Você é o CPM que organiza? O professor ajuda. Sim, o professor ajuda muito. Nós, numa escola, nós somos de tudo. Também botamos a mão na massa. Se tem algum pai disponível também, vai, ajuda, né? Mas de quem foi essa ideia genial? Porque eu vou em todas as entregas de boletim. Eu sou o pegador de boletim dos meus filhos, né? Seria maravilhoso se tu chegasse lá, É muito bom. matar a fome um pouquinho, porque sempre, não sei o horário que se faz dos meus filhos, é sempre no fim de tarde, quase início da noite, né? Normalmente é em A partir todas as das escolas. 5 da tarde. E quem é que faz os do cachorrinho? Era assim, nos primeiros anos que nós demos no CPM, daí a diretora nós sempre tinha rifas. Você fazia rifas, então o pessoal hoje está cansado, não quer mais comprar números, que a gente chega em loja, rifa, pô, de novo, chega de novo, primavera, ou seja, que seja, né? Outra escola que seja, daí resolvemos tirar essas rifas, inventando essa do cachorro quente, partiu da diretora
Sheila. A Sheilinha. Depois agora a Estefânia está Dando continuidade. Eu acho que Tá, mas aí são quantos? Porque lá tem o quê? Tem uns... Quantos alunos tem na escola? são 508 alunos. 508. E agora sempre tem um dinheiro em caixa, né? Mas, sabe, é muito, muito bom. Tá, e os produtos vocês compram ou vocês ganham? A gente faz uma pesquisa de preço dos pãozinhos, da salsicha, todos os ingredientes que vão, né? A gente vê não a pior qualidade, mas o preço é bom. Sim. Aí a gente, aí todo mundo se reúne, professores, pais e... Pãozinho a Becker não perde, né? Porque a Becker é campeã dos preços e da qualidade, né? Pãozinho bom, né? E daí a gente vende, quantos mil cachorro-quente vende? 1.300, né? Em torno de 1.300. Numa noite? Numa noite. Sim. 1.300. Tá, mas a cozinha é grande lá, né, professor? A cozinha, a estrutura de cozinha de vocês é enorme. Né? Aí a gente tem o refeitório, então monta essa estrutura todo no refeitório. Cozinha, refeitório naquele dia. E quem faz o molho do cachorro? Estou falando porque eu já trabalhei em cachorro-quente, eu sei como é que se faz cachorro-quente. Né? Então quem faz o molho, as cozinheiras ou você tem? As próprias cozinheiras. Durante o dia, né? As cozinheiras vão trabalhando. E se tem algum pai disponível, também vai lá dar um sim. E a trabalho de entrega? equipe. E na entrega? Na entrega. Na entrega são mães, professores, professoras, todo mundo. Montado toda uma estrutura. É. Tem fila para receber, para entregar o cartão ali, daí alguém fica recebendo os cartões, tem que ser tudo Conferir se está tudo É certinho. que normalmente nesses dias são o CPM junto com outras pessoas, que os professores estão lá entregando boletins, conversando com os pais. E aí tem uma equipe servindo, Isso. tem outra equipe que recebe, entrega o refrigerante lá, enfim, tudo dá certo, mas é uma equipe. O Hélio é uma pessoa que, Márcia, não sei se tu abastece aqui na Vendel, né? Sim, o Hélio é conhecido de muitos Eu abasteço anos. ele na Vendel. Muitos anos. E o Hélio é sempre, todo lugar tem uns de um jeito e outros de outros, mas o Hélio é aquela pessoa, olha Hélio, quantos anos ele está vendo? Ele já nem imagino. 38 vai para 39. Então eu conheço ele desde que eu cheguei aqui, 35 anos atrás, eu sou cliente da Vendel há 35 anos. Né? E dos outros também, né? Mas ali no Vendel com mais frequência do que nos outros, né? E aí o Hélio, tu chega lá, o Hélio tem sempre uma palavra bacana para te dizer, isso é muito importante, né? Porque a pessoa, tu vai lá abastecer, se tiver alguém meio do cara amarrado, assim, alguma coisa, fica horrível. E o Hélio não, ninguém consegue sair de lá sem uma alegria com o Hélio. Exceto quando nós time perde, daí é outro assunto. Mas assim também, ele é como pai, como esposo, não é só na venda de primeira O cara não consegue disfarçar em casa, né? Ele tem que ser o mesmo Shell em casa. Não. Aí já os problemas, às vezes, de saúde e coisa mais. E você se envolve no CPM, se envolve, perguntar já para eles, eu acho interessante ter um CPM aqui. Vocês se envolvem assim no todo da escola, Shell e Marlene? Ora, a gente se reúne nas reuniões que a gente faz, a gente combina que tem que ser feito e tudo. Então, se é coisas que é dentro do colégio, daí é feito por pessoas profissionais que fazem serviço. Mas a gente que dentro das reuniões, a gente combina tudo. Vocês têm voz ativa, quer dizer, não é um elemento decorativo. Você fez uma pesquisa, a gente pesquisa tudo que é pensa. Já colocamos agora, foram os 8, 9 ar-condicionados, né? Foram colocados, então foi tudo através de renda que a gente fez, uma rendinha extra que a gente arrecadou nos cachorro-quente e próprio a prefeitura também entra por uma parte, né? O Primavera foi, se não me engano, foi a primeira escola aqui do município a ter ar-condicionado. Foi. Eu lembro, nossa, quando o Primavera colocou o ar-condicionado na escola, nossa, o Primavera foi. Hoje a gente tem praticamente todas as salas, só não tem na direção ainda, né? Então, a direção não tem! A direção é por último. Aí eu vou lembrar o Padre Milton Ziles, né? Padre Milton Ziles avisando, anos atrás, quando ele era pároco aqui, que ia ter a bênção de São Cristóvão. Ele assim, mas vai chover. Só que é o seguinte, a bênção vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque os motoristas estão de carro, estão protegidos. E o padre que se rale. Pegando a intercessão do Padre Milton, só não tem na direção.
Trabalharam na igreja lá também? Sim, na igreja, na igreja organizadinha. Mas quem sabe no próximo Mas ano vai sobrar um dinheiro. Mas o CPM, ele aprova, além de eles trazerem as ideias, de pegar junto quando precisa vir, botar a mão na massa, fazer algum evento, eles realmente participam, eles aprovam o gasto desse recurso. Então a gente vê a demanda, traz na reunião e aí só gasta se eles aprovarem. Vocês vão aprovar. É bem participativo, então. Sim, Porque às vezes nós ficamos com medo, assim, às vezes tem o CPM. O CPM faz um trabalho gratuito. Né? Isso é a parte mais importante da cidade. Nós sempre destacamos, né, professor? Todas as escolas têm o seu CPM com trabalho voluntário, né? Que é a coisa mais importante para uma cidade evoluir, se civilizar e se tornar gentil é que pessoas venham e deem de si gratuitamente. Gratuitamente. Então, e as escolas têm isso. Então, só que não pode ficar como elemento decorativo, né, professor Jair? Tem que ser atuante e com voz ativa, né? Por isso que eu faço as perguntas. E aí pode perguntar para eles, porque realmente estão aí para dizer como que realmente vocês têm voz ou não, né? Participam ou não participam, para poder construir, né, em conjunto. Realmente, senão eles desmotivam e vão saindo também, né? Então, para construir uma história de 15 anos. Não, bacana. E se vê a evolução, né, professor? E assim, o trabalho voluntário, eu admiro muito as pessoas que fazem trabalho voluntário, porque não são todas que se disponibilizam para fazer isso. Porque eu sei, nas escolas, quando chega a época de eleição ali, se faz todo um questionamento, avisem os pais, quem quer participar, e são poucos que se disponibilizam, porque para fazer parte do CPM, não é simplesmente ter um nome ali, precisa atuar, né? Por exemplo, nós fazemos muito meio frango no morro ali, e nós íamos 5 da manhã colocar batata, 4 da manhã, o pessoal do CPM junto lá para descascar batata, fazer maionese. Então, tu tem toda uma disposição que tu precisa estar lá para ajudar as pessoas. Porque que o próprio CPM, a diretora e o próprio Jair, que é o vice-diretor, eles não fazem nada antes de consultar o CPM, se a gente concorda, o que nós achamos. Então, tudo isso é um processo que a gente, entre nós, a gente combina se é viável fazer ou não. Então, tem que ser bem pensado. Tem que ser pensado. Então, maravilha isso, hein, se errar, erramos juntos. Se acertar, acerta todo mundo. É difícil errar, né? O coletivo é mais difícil, mas é melhor, né, Jair? Sim, com certeza. Então, por isso que o mérito desse projeto não é só meu, digamos, a gente teve a ideia. Não, porque uma ideia, ela tem que ser colocada em prática, senão ela é só mais uma ideia. Daqui a pouco ela mora na tua mente, né? Se a ideia é boa, tem que trazer ela para o concreto, botar em prática. E o CPM é fundamental dizer assim, não, esse projeto a gente aprova. Não dá para botar um projeto em prática numa escola sem a aprovação do CPM e a participação deles. E a importância, né, da participação da equipe, porque junto do CPM vem todo um pessoal que trabalha ali, que tem vez e que tem voz. E aquilo que é decidido ali naquela reunião é posto em prática, todos falam a mesma língua. E quantas pessoas participam do CPM ao todo, assim? São umas 10, 12, né? Considerando aí professores, porque é círculo de pais e mestres, ainda se chama assim? Isso. Há 1000 anos atrás, quando eu estudava, era assim que se chamava. As coisas vão mudando, né? Tem que as irmãs é APM. Tá? E ali no Primavera é CPM. Vocês é CPM. E vocês? Nós também é CPM. E quantas pessoas participam lá da CPM? De pais? Olha, que está do CPM dá umas 10, 12 pessoas. Né? Mas aí considerando os professores. Não, pais. Só pais. Só pais e daí a professora, a diretora. Tem professores, tem representante. Tem eu, tem a diretora, a pedagoga, né? E mais 2 professoras, 2 ou 3 professoras. Eu sou secretária. E pais são quantos? Eu acho que uns 8 pais. Não lembro os nomes, até para a gente elogiar esse povo. Poderia ter trazido a lista também. Bom, meu Deus, o primeiro nome já ajuda. Tem o Gabriel, tem o Charles, né? Charles, que trabalha na ML. Do Isvalho. O Charles é o a esposa dele, a Carla. Tem o Aldir. Não sei sobre o nome. O Vianney, que é o presidente. Paulinho, tá. O Vianney. Eu acho que é só. A Rosângela. Já que começamos, vamos tentar lembrar todo para não se incomodar. A Rosângela tem aquela outra doutora, aquela advogada. Não me lembro o nome dela.
André. Tem um casal novo agora que vieram de O pessoal também pode daqui a pouco colocar casal no... novo que entrou também. Mesmo? Agora o casal novo se prontificaram e entraram De Santa Catarina. Mas que bom, já chega e já entra trabalhando no trabalho. Isso é o que precisa E ela fazer. tem os filhos, os gêmeos, eles têm. E disse que chegaram na primavera, disse que ali nós queremos estudar. Que eles foram em vários colégios e disse que as crianças entraram ali no primavera e disse que já se sentiram em casa. Adoraram, né? É uma escola bonita. Foram bem acolhidos também. Esse casal vale a pena convidar para vir aqui. São Perfeito. muito. Pô, gente, muito gente fina, participativa. A gente teve um evento na escola lá, a mãe se propôs, ela assumiu uma oficina para cuidar. Eles são muito dedicados. Da visitação das famílias, enfim, participam de tudo. Agora, ele já está jogando no futsal, né? Porque o CPM tem um horário na escola também, futsal, CPM. E o Chelo bate uma bola, né? A minha fase Mas é muito legal. Realmente, já chegaram e já entraram participando. nós temos Muito salas de querida, manhã, é a o escola Maurício. aberta, né? É o Maurício e a esposa dele, que é Que os pais bacana. Maurício. E eles trabalham aqui na cidade? Ele trabalha. Num banco. Banco Novo Hamburgo. Ali é o pai do Murilo, Santander. aí do Benício. Ah, que legal. Isso que nós insistimos aqui, viu, Jair? Tu que foi um homem sempre ligado assim às coisas públicas também. Todas as pessoas, 2 irmãos recebem de braço aberto todo mundo que chega, né, professora? Mas é muito importante que as pessoas que vêm para cá, porque a pessoa quando vem para cá, via de regra, ela está vindo porque está buscando um lugar melhor para viver, para criar seus filhos, um lugar mais tranquilo. Então, quando a pessoa chega aqui, tem 2 coisas importantes. Né? Primeiro, não fazer como fazia no lugar de onde veio. Porque a pessoa está escapando de certos lugares, né? E segundo, então quando chega aqui, se adaptar aqui e já trabalhar numa coisa voluntária na cidade. Acho que tinha que ser incentivado todo mundo que chega na cidade para morar, vai na sua escola, vai na sua igreja, sabe? Nós temos aqui Liga, temos a PAI, temos a Associação de Proteção dos Animais, Patrimônio Histórico. Então que faça esse trabalho. Então, que bacana que alguém chegou recentemente e já está trabalhando no CPM. E acaba conhecendo como é que é o funcionamento da escola. Isso que eu acho bacana. É um belo exemplo para os filhos, porque eles estão demonstrando interesse na escola do seu próprio filho. Sim. O filho eles ficam muito felizes. E também ele manda uma mensagem para nós, né? Da gestão, os professores. Eu me importo. É isso eu aí. sou junto, eu participo. É isso aí. Então nós também ficamos Essa é a motivados. Neiva Leonel Miranda, olá, grande programa. Davi Landbaques dizendo eu amo vocês. Tá. Rosane Kuhn, maravilhada com o programa. Julieta Brown, parabéns a Marli e o Hélio. Chamei a Marli de Marli. Eu não sabia. Chamei a Marli de Marli. Desculpa, Marli. É coisa da idade, né? Como ela não se importou, eu vou deixar também. Antônio Antunes Somavila, grande colega Hélio Baques, né? Eles trabalham contigo ali. E o Abel Landbaques também na audiência de vocês. Estamos ali falando desse mundo digital, assim, eu fiquei só pensando agora, que eu vou chegar na sala de aula ali, eu vou estar lá com o note tudo pronto, porque assim, o professor está sempre com tanto material, e quando a gente pode assim, evitar de levar, porque daí às vezes tu tem trabalho para apresentar, ou o aluno esqueceu, ou tem que ir lá buscar, eu estou reservado, e de vocês vai estar pronto ali. A ideia é essa. Vai ficar realmente, na verdade, o projeto está desenhado assim. Sim. Para preservar o equipamento, sabe? Tira cabo, coloca cabo, daqui a pouco já cai alguma coisa. Esse transporte de uma sala para outra. Vai ficar parado ali. Vai ficar fixo. Muito bem. Fica fixo ali, na fiação, tudo conectado, bem certinho. O professor entra, já está ali. Vai ser como o quadro negro, ou a lousa, fica ali. Ele chega e pode usar. Então ele vai chegar, liga o note, vai fazendo a chamada, daqui a pouco ele já está tudo pronto. Internet funcionando. A internet tem que ser boa também, né? Para funcionar o projeto. E como é que chama a coisa? Data Show? Sim. Tá. Professor Jailton, uma coisa incrível que vai vir pela frente é que os celulares, a partir de provavelmente já no ano que vem, as próximas gerações de celulares, eles vão, aspas, conversar com os equipamentos, né? Então, assim como, por exemplo, tu consegue colocar teu WhatsApp no computador aqui, ver pelo WhatsApp web ali, eles vão conversar com os data show, é isso, assim que se chama? Sim. Palavra importante, bonita. É um show de dados, né? Isso é tão importante para nós, principalmente nós, a área de português, podemos passar documentários, fazer dissertações
tanto orais quanto Isso aí tu imagina se tu, hein, já imagina, nem vai precisar mais o Facebook no futuro, nem os notebooks, o computador vai lá, simplesmente conecta do professor, conversa com o DataShow e já faz as imagens. Né? Que coisa espetacular que vai ser, que mundo, hein? Nós não imaginávamos isso nesse mundo, esse já. Quando nós nascemos aqui, nós não imaginávamos essa maravilha. Se o professor quiser trabalhar um tema específico, os temas transversais que nós chamamos, Sim. é um tema específico, ele prepara o conteúdo antes, ele pode achar um livro que está na internet, Sim. ele pode achar vários vídeos, entendeu? E ele deixa ali no script dele. Sim. A hora que ele está dando a aula, ele vai lá e Quer dizer, ele vai ter o arquivo dele ali. Ele lança ali o vídeo, porque hoje em dia a internet, na verdade, ela tem muito conteúdo bom. Sim. Tem coisa ruim, tem montes mas tem que saber procurar, né? Sim. Mas se tu sabe procurar, se tu sabe o que você quer, se tu valoriza o conteúdo, tu vai encontrar. Tem coisa muito transformadora. Eu, por exemplo, nessa área nova que eu estou atuando, do coaching, do treinamento, da evolução pessoal, a gente encontra coisa muito boa. Para passar para as pessoas que querem evoluir. O professor vai ter esse recurso para trabalhar com o aluno, para impactar a vida do aluno, entendeu? Mostrar realidades positivas, boas de outros países. Enfim, tu lança ali na internet, em tempo real. Ele vai estar vendo alguma aula lá nos Estados Unidos, por exemplo. Professora Márcia, o mundo virou uma aldeia global, né? Exatamente. É uma aldeia. E assim, mas ó, não adianta mais. se o professor não fizer isso aí, ele vai ficar tão ultrapassado que os alunos, porque assim nós temos dificuldade em manter a atenção deles, porque a atenção de uma criança fica 5 minutos, do adolescente está em torno de 20 minutos, assim, tranquilo, porque às vezes até 10. Então nós precisamos sempre estar pensando em coisas novas. Quando eles estão em casa, muitas vezes, eles estão lá vendo documentários. Tu falaste do teu filho, crianças como teu filho, elas não querem, elas querem ser desafiadas. Então nós, professores, nós precisamos sim estar sempre conectados com o mundo, saber o que está acontecendo. Eu às vezes tento trabalhar com o livro didático que vem para nós. Eu trabalho por um tempo, mas aí quando eu analiso algumas questões, eu fico pensando, será que eles não sabem com que adolescente eles estão lidando? Acho que não. Eles não, o adolescente, Acho que não. ele tem umas perguntas descabíveis para ele, que o adolescente responde de olhos fechados. Eu acho que as pessoas que elaboram a questão didática hoje, nacionalmente, eu acredito que eles não sabem o adolescente que tem na mão e não sabem o público que tem na mão e não sabem as crianças que tem na mão. Meu filho, eu cito aqui, não é um exemplo, não estou me exibindo de filho de nada, eu me impressiono que tu tem que correr atrás das tuas crianças, né? E ele, um dia, ele estuda na escola luterana, na Instância Velha, e ele chegou pro pastor e disse, olha, pastor, essas músicas suas estão muito paradonas. Aí o pastor brincando com ele, mas tá aí, o que é que tu acha que deveria tocar então, né? Daí ele disse, toca o Raul. Aí, o que a escola fez? Claro, uma escola maravilhosa, luterana. Aí eles pegaram, e tem uma outra professora, e botaram a professora super agitada, e ela sai com um violino, e eles atrás cantam, aí aquilo vira um negócio maravilhoso, né? Então, porque as crianças não têm, olha, meu Deus, os jornais antes escreviam textos longuíssimos, né? É só olhar isso, sabe? Antigamente tu podia escrever um super, hoje o texto tem que ser enxutíssimo, sabe? Fechado, quase que ali nos tópicos frasais, vamos dizer assim, falando quer dar uma informação para o aluno para que ele leia, realmente pare para ler tem que ser rápido. Isso. Então, se escrever muito, ele não lê mais. Então, hoje, isso o professor com esse recurso na mão, eu tenho impressão, né, professor Marcos? Vai chegar lá pelas tantas, tu pode estar dando uma aula, quando o adolescente, a curva, o foco, né, ele faz ondas, né? Quando o foco está embaixo, assim, se tu der uma quebrada, o professor Jailton é coaching também, ele percebe isso, essa realidade de comunicação bem fácil. Quando o cara está dando uma palestra, ele sentiu que o ambiente ficou monótono, tu tem que ou largar uma piada, ou contar, sabe, ou dar um pulo, ou fazer alguma coisa que levante, que dê um... Então, e isso vai proporcionar que se os professores tivessem sacar bem, viu que desapareceu, bota uma risada, uma piadinha, opa, despertou de novo. Põe um vídeo ali que tem, nossa, por exemplo, meu filho, às vezes ele diz, mas tem uns documentários sobre isso ali, que é bem interessante.
Se os alunos têm esse tipo na sala de aula, por exemplo, os meus alunos do 3º ano adoram debate oral. Eles adoram quando se lançam assuntos da atualidade e eles têm que dar a sua opinião, porque isso faz a diferença. Tem a dissertação, a escrita, e precisa ter a oral para eles também poderem trabalhar ali. Nós temos um fator muito importante em sábados de manhã, a escola aberta, né? A escola aberta, aí tem um professor que era diretor ano passado, o Marcelo, ele é o professor do futsal, né? Então ele vem aí, o colégio está pagando ele, o colégio paga ele, é particular. Sim, né? Então, Então, aí tem a biblioteca que o pessoal usa em sábados de manhã, e os alunos para tirar as crianças mais das ruas, porque às vezes, se tu não tem para onde ir, eles podem se envolver em outras coisas. Sim. Então ele tem futsal, tem vôlei, tem basquete, todos esses vêm ali no colégio e... Isso vocês ajudam a pensar. O CPM ajuda a pensar. E a pagar também, Ele tem um lado importante no pagamento. Sim, não, mas também, porque eu lembro quando começou, não sei se o Ailton lembra, quando começou a escola aberta, eu acho que foi na Paulo Aram que começou, e foi o professor Lúcio ainda, se não me engano, né? Rapsreuter, que começou lá. Isso. E aquilo era uma dúvida, né, professora Márcia? Porque vai abrir a escola e como é que vai ficar a questão da limpeza lá dentro, né? E todos os lugares lá, que no São João, quando começou, o professor Lúcio vinha aqui e disse, olha, não fica mais um pedacinho de papel, as pessoas limpam. Em questão, Então, isso é uma coisa bacana, né? Por exemplo, ali assim, ó, fica o material na sala de aula, de computador e tudo mais, e o aluno vai aprendendo que ele tem que respeitar. Com a escola aberta, o aluno vai aprendendo que é o espaço dele, que se ele sujar aquele local aqui, é o local dele que ele está sujando. Nós já tivemos problema com alunos que vieram de outros colégios que foram expulsos e vieram para o Primavera, para tentar recuperar ele ali. Sim. Mas tinha casos que não deu para recuperar, ele foi até transferido para outros, até para a FEBEM. Um dos, bem lembrado pelo professor Hélio, um dos pilares desse projeto é justamente isso. Hoje, nós sabemos que não é só o aluno, qualquer ser humano, seja adulto ou seja criança, ele só vai aprender alguma coisa quando envolver o emocional dele. Sim. Se ele se emocionar, ou seja, se ele for tocado no sentimento, ele aprende. E é isso que a gente quer, com esse recurso também está fazendo, está usando, porque tu pode colocar um vídeo motivacional, entendeu? Logo no começo da aula, colocar alguma coisa para... E aí quando ele está baixando o livro, tu entra com uma outra técnica, com uma dinâmica, e a aula fica atrativa. E aí quando ele se emocionar, quando ele está envolvido, conectado com o conteúdo, ele aprende. Sim. Então, quando tu gosta, tu aprende. Só aprende quando gosta. É bem isso, né? Quando gostou, ele envolve e aprende. Então a gente vai poder estar recuperando muitos alunos, que hoje em dia a escola é muita coisa para fazer. Sim. Só quem está lá na direção, no CPM, para ver. Então tem que ter uma dedicação a mais. E a gente com esse recurso vai ajudar. Não é tudo, mas vai ajudar muito. Hélio, e os pais vão na escola aberta? Alunos Os pais vão levar os filhos. No meu caso, às vezes, quando eu trabalho em Estados Unidos, é complicado. Porque Sim, mas se usa, porque tem lá 500 pais, né? Vamos dizer assim, pais... Vão lá, eles vão lá no negócio, que bacana. Tem um time de futebol de salão, os pais daí jogam, esses que jogam, aí participam mais, né? Sim, eles levam, que nem ela falou, levam chimarrão, levam os pequenininhos lá, jogam a bola circular, conversando, tomar chimarrão e levam os pequenininhos. Quer dizer, é um elemento concentrador da comunidade do bairro, né? Como é importante a escola, né? A escola sempre foi importante, só quando a gente era aluno não via bem isso. Quando nós somos alunos, a escola é um local de encontro dos amigos. Isso. A outra parte nós não queremos nem saber. Exatamente. Quando nós nos tornamos pais, a escola ela muda um pouco de lado ali, porque nós compreendemos como ela é importante, ela é um momento ali, por exemplo, essas crianças que vão ali quando a escola está aberta não estão em casa só no computador, tem um equilíbrio e os pais estão juntos, então tem toda essa interação, porque uma escola para ficar bem, para ter sucesso, é todo um conjunto. Pais, participação. Bem lembrado, porque assim, a gente fala em comunidade escolar, e aí é direção, professores, é fundamental, a equipe de professores, se pegar junto, é meio caminho andado. Exatamente. Fica bem mais fácil. Aí tem o CPM, tem os pais, tem o aluno. Então,
é uma comunidade escolar mesmo, é uma mini sociedade, dentro de um espaço pequeno. Sim. Porque se nós formos analisar algumas questões que nós temos em toda a sala de aula com os alunos, aí vem aquela questão que tu disseste um pouquinho, o emocional. Nós temos muitos alunos que o problema emocional está tão imenso, porque nós sabemos que na pré-adolescência, na adolescência, tudo é muito intenso. Se não tem lá o lado afetivo, isso desmorona com muita facilidade. O professor não consegue assumir todos os papéis. Então, nós tentamos, fazemos o máximo. Fica uma coisa de casa, tá dizendo? Sim, é que falta isso de casa. Porque quando a gente fala de desestruturação familiar, nós estamos falando daqueles, às vezes, pais que não dão a atenção que o filho precisa. Esse é um assunto que que loucura, né? Quando os pais vão ali na escola, o filho está vendo. É um incentivo a mais para eles, né? Eu vi pelos nossos filhos, nosso Davi e o Abel se sente super feliz com isso, sabe? A gente participando ali. Ir nas reuniões, puxa mãe, foi interessante a reunião de hoje à noite. Foi o máximo, Abel. Ai, que bom, mãe. Sabe assim, eles também se interessam em perguntar. Nós sabemos que os pais não têm tempo sempre para ir, mas se forem de vez em quando, já faz diferença. Se puderem participar, ajudar a escola de qualquer maneira, faz diferença. Nós faremos poucas reuniões, né? E nós agora nós estamos despedindo do primavera, no caso, porque o nosso filho vai se formar no 9º ano, daí vai ou pro 10 ou pro eu acho que tem que seguir o meu irmão. Aqui é brincado o negócio. Tudo que o primavera precisa da gente, na colaboração, a gente... Ainda vamos estar... Eles já estão convidados a permanecerem como membros de honra do CPM. Cadeira de honra, no caso, né? E se precisar, é só chamar que a gente É que com 15 anos de casa, quanta experiência vocês acumularam, né? Porque muitas situações assim, tenho certeza que lá numa reunião assim, vamos fazer assim. Mas uma vez nós fizemos assim, e talvez se fizéssemos assim, toda essa experiência que se tem contribui para melhorar. Porque de início que nós entramos, cada vez que não tinha uma rifa, tinha o prêmio, primeiro, segundo, terceiro prêmio, era em dinheiro. Era 800, 500, 300. Isso não era viável para o colégio, fazer prêmios em dinheiro. Aí nós temos a ideia na época. Eu até fui um dos que deu a ideia também, que eles concordaram e deu o resultado, né? Deu certo. Porque aí nós chegamos na Ival, pedimos um sofá, prontamente a Ival Aguinello cedeu o sofá para a gente, aí micro-ondas, a gente conseguia os prêmios, né? Então, para que nós ia dar dinheiro, por quanto número a gente tinha que vender para conseguir o primeiro, segundo, terceiro prêmio, se era 500, 400 ou 800 reais que nós tínhamos os prêmios, né? Então, nós fizemos os prêmios e o dinheiro arrecadamos sempre sobrava dinheiro. Acabou ficando sem líquido e certo ali no negócio também. Isso é algo que a experiência, né? Vocês contribuíram. Eu acho, né, Marli, que Dois Irmãos é uma cidade de mãos estendidas, né? As pessoas apoiam, eles veem que as pessoas são sérias, como nós vemos que a pessoa é séria, Sim. nós apoiamos. Agora, porque nós todos somos simples aqui, né? Claro, nós não somos simplórios, né? Não se confundam, né? Nós somos pessoas simples, mas não quer dizer que nós sejamos simplórios, né? Não confunda uma coisa com a outra. Mas a nossa simplicidade faz com que, quando nós olhamos lá o Hélio e a Marli trabalhando voluntariamente, quem é que vai se negar? Assim como vocês de todas as outras escolas também, né? De todas as pessoas, não, para aí, tia. Trabalho voluntário de CPM é algo importantíssimo. Então, as empresas colaboram, tu falaste aí do Agnello e das demais aí, né? Então é importante que isso ocorra, e isso faz toda a diferença na nossa vida, né? A cidade é boa por causa disso. Tem tantas pessoas, às vezes, que a gente convida, puxa, não quer participar, eu não quero compromisso a mais, puxa, mas eu já estou 15 anos, né, e agora eu vou sentir muita saudade da família Primavera. Porque, olha, foi muito gratificante esses anos todos. É uma diferença, Marli, na percepção, no olhar. Compromisso ou doar-se? Um trabalho voluntário. Porque você não precisa sempre ganhar ou esperar alguma coisa em troca. Você pode dar sem esperar nada. O que você entrega de bom coração vai voltar. Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, né, Jair, que nós sempre citamos aqui, assim, Dois Irmãos tem que buscar o título de cidade da gentileza. E Dois Irmãos é uma cidade gentil, né? Nós somos pessoas gentis aqui, sabe? Nós olha,
tu vê poucas pessoas na rua de cara amarrada, sabe? Essas coisas de violência, nós não temos, porque nós somos pessoas gentis, pessoas civilizadas, pessoas carinhosas, pessoas que respeitam o outro, né? Então, o que eu imagino é o seguinte, que quando as pessoas se envolvem num trabalho voluntário, ela está, por exemplo, eu fui presidente do Conselho de Segurança do CONCEP, aqui 5 anos, né? Não é um trabalho fácil. Agora é o João, né? Meu amigo João Becker, lá da padaria Becker, né? Não é um trabalho fácil, porque envolve muita coisa, né? Por trás de qualquer conselho desses, né? Mas ali tu está trabalhando gratuitamente, aliás, está pagando para sempre, tu gasta, vai pagar. Mas quando tu faz aquele trabalho, tu fazes, não é para a brigada ou para a polícia civil, tu está fazendo para a cidade como um todo. Então a pessoa que está lá, o João no momento que está lá, assim como o Vitor Schneider esteve antes, como o Luiz Schauler esteve antes, essas pessoas que fazem aquele trabalho, assim como todos os outros voluntários, estou citando o CONCEP só por citar o CONCEP, né? Elas trabalham para todo mundo. Eles estão lá cuidando da vida de todo mundo sem nem conhecer as pessoas. Então, quando o Chelo e a dona Marli estão lá, trabalhando ali na escola, porque é trabalho, né? É um trabalho não remunerado, mas é um trabalho, né? Eles querendo ou não querendo, e as pessoas sabendo ou não sabendo, eles trabalham para toda a comunidade escolar daquele bairro e do resto da cidade, né, professora? Sim. E do resto da cidade. Porque cada vez que tem um CPM atuante na escola, a escola vai melhorar, ou com oficinas, ou com algo diferente, agora com o mundo digital. E isso vai repercutir depois nos cidadãos de Dois Irmãos. Então, sim, é um trabalho que parece que é simples, que parece que é pequeno, mas ele é grandioso, porque ali se planta uma semente que mais tarde ela terá que ser colhida. Ou boa ou não, vai depender desta jornada. Então, quando as pessoas são convidadas para participar do CPM, elas têm que pensar no quão bem elas farão para todos que estiverem ali, principalmente para seus filhos, né, que estarão, por exemplo, falando em trabalho voluntário, né, tem o pessoal que decora Dois Irmãos, Sim, né, que o pessoal sempre pede ali, né, todo mundo É. espera essa época ali, que fica lindo Dois Irmãos, mas quantas pessoas poderiam, de repente, a mais ajudar ali, para que facilite um pouco o trabalho de quem já está trabalhando. Então, isso tudo, a cidade só, as pessoas que reclamam do Brasil, ou que reclamam do Rio Grande do Sul, ou que reclamam de Dois Irmãos, é importantíssimo que nós entendamos uma coisa: o mundo só vai mudar se eu mudar. Perfeito. O mundo não vai mudar se o Jailton mudar. Se eu mudar, o mundo muda. Quando o Jailton muda para ele. E o mundo dele muda. Agora, se eu mudar, muda o meu, né? Então, quando a pessoa se... Tem tanta coisa, por exemplo, vai sair agora o Chelo e a Marli de lá, né? Vai ter que entrar outros? Vai entrar outros. Então, as pessoas olham assim, não quero compromisso, mas não é compromisso, essa é a tua grandiosidade. Isso é a nobreza do teu caráter, do teu ser, aquilo que faz com que tu sejas olhado, sabe, pela transcendência do mundo. Não é o objetivo, é a transcendência, é uma coisa muito superior ao que nossos olhos veem. Porque quando as pessoas ficam 15 anos mesmo, vocês estão lá, olha aqui, ó, não é simples ser voluntário, não é simples, mas com todo o respeito, é bom, né, dona Marli? Muito amor e carinho. É bom, né, E se Dois Irmãos é a cidade que é, pode ter certeza, Márcia, se deve ao volume imenso de voluntários que nós temos nas escolas, nas igrejas, nas associações, nas entidades, no hospital, sabe, por tudo, por tudo. Quando tu faz qualquer coisa que não envolva uma remuneração de terra, financeira, a tua remuneração é transcendental, ela está muito além, ela é uma coisa de Deus, é divina, né? Então, mais gente deveria ser feito, e nós brincamos aqui, né? Infelizmente os políticos não incentivam o voluntariado, porque quanto mais voluntariado, menos necessidade de político, né? Infelizmente é isso, né? Porque o político ele é problema dependente, se não tiver problema não existe político. Né? Então ele depende de problema, por isso que o político não soluciona o problema, só remedia, né?
Então, ou cria problema para que ocorra mais necessidade dele. Então, mas quando tem voluntário, isso é tão importante, sabe? Isso é tão importante. Quando tem voluntariado em qualquer setor, as pessoas engrandecem e se apropriam da sua escola, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E o que nós precisamos parar de reclamar das coisas é porque, por exemplo, o Chelo e a Marli podem reclamar de qualquer coisa de educação, sim, porque eles estão envolvidos gratuitamente em melhorar a educação. Agora, se a pessoa não se envolve gratuitamente para melhorar as coisas, do que ela está reclamando? No fundo, psicologicamente, ela está reclamando do pai e da mãe. É só isso. As pessoas que reclamam, elas estão olhando para um passado que não fizeram aquilo que ela precisava ser feita para ela. Então, eu vejo assim, 15 anos, ela não sabia, te juro, te conheço há tanto tempo e não sabia. Meus parabéns, né? E às vezes eu trabalho até às 8 horas, né? E daí já a reunião começa normalmente 7h30, e para as 8, eu não via chegar a hora de largar para ir lá. Estou meio atrasado. Eu não passo assim, mas tudo bem, participou. Isso é um lado bacana, porque assim, ó, que tu disseste um pouquinho, se não existisse esse trabalho voluntariado, e outra, a satisfação que se tem no final, quando tu fez algo e fica apreciando, nossa, eu tive participação. Porque tem muitas pessoas que reclamam, que querem mudar a educação, porque não tem isso na escola, porque não tem aquilo lá. Tá, mas e o que tu estás fazendo para mudar? Nada. Pois então, tu tem a opção de parar de reclamar e agir. Porque muitas vezes nós ficamos falando, reclamando e não colocamos em prática ali. Se a escola não está boa, vai lá, participa, tem o conselho escolar, tem o CPM, pode ser mãe voluntária para qualquer outra situação. Vai lá, ajuda, verifica que é teu filho. Os convites estão sendo feitos toda hora, né? Sim. Tem pessoas que eles acham que não é importante, né? Não é legal eles participarem, então os convites... Às vezes criticar é bom, né? Mas quando é para pegar ali no... E outra coisa muito importante, deixar um recado, né, Jair, que tem que ser lembrado. As escolas deveriam fazer todo ano, pode até acontecer, um pequeno evento social dentro da escola para dar uma salva de palmas para os voluntários dentro. É porque nós não estamos acostumados a dizer muito obrigado. A coisa mais difícil do mundo é nós reconhecermos que o outro fez algo para nós sem precisar ter feito. Sabe, então, talvez isso tenha que ser uma coisa da própria direção, Jailton, sabe? Criar uma vez por ano em cada escola, vou dar sugestão até para a diretora Denise, para a secretária Denise, cria nas escolas um momento assim, uma vez por ano, nosso muito obrigado aos voluntários na escola. Isso é muito importante. Nós, de final de ano, a gente se reúne sempre, normalmente se reúne, e por que pareça, final de ano foi na minha casa. Aí fizemos um churrasquinho, lembra, Jair? Aí deveriam fazer lá na escola, deixar passar, assim, no meio do público, sob uma salva de palma imensa, porque isso é muito importante. Nós precisamos, ninguém está atrás de reconhecimento financeiro, mas é legal quando as pessoas veem o que vocês fizeram, quando o que se fez gratuitamente. E aquela questão que tu disseste um pouquinho, né, assim, tem que ajudar ali, porque esse negócio assim, não, vai lá, te candidata, eu vou te apoiar se precisar. Isso não funciona, porque na hora... É por eleição o negócio lá? Cai. Presidente, sim, presidente ou vice. É por eleição isso? Entre eles ali. Mas é bem tranquilo. Sim. Sempre resolve bem tranquilo. Mas o seu e a dona Maria, eles não vêm só até a escola. A escola também vai até eles. É verdade. No 4 anos eles nos recepcionaram lá e fizeram uma festa, prepararam. Ele foi o churrasqueiro. A dona Maria preparou o doce assim que a gente comeu, né? Eu não vou esquecer mais daquela noite. Foi muito bom, e eles são muito hospitaleiros, né? Aquilo que a gente tem muito aqui, meus irmãos, né? Então, isso é marcante, envolve, mas eu entendi a tua ideia. A gente tem, no final do ano, nós temos o Natal, que a gente comemora e apresenta para as famílias, né? Então, nós vamos anexar essa ideia. Isso, e mandar gastar assim, agora vamos ficar 2 minutos aplaudindo. Não é só aquela aplaudida, não, vamos ficar 2 minutos, gente.
Vamos fazer um minuto de silêncio quando as pessoas morrem, sabe? Então, por que o cara Não, de 2 minutos. Dois aplaude, para a pessoa sentir assim, nossa, eu nunca mais vou esquecer isso. Porque assim como é feito, aí a pessoa vai se... Vocês vão ter belíssimas lembranças, né, desse período de vocês. Mas é muito importante que a comunidade veja, que o bairro veja. Aliás, eu não sei se é em todas as escolas, Márcia, mas um dia eu estava ali no Primavera e a escola, professores, estavam visitando as casas, assim, ali, já. Sim. Eu não sei se é um projeto disso, sabia? Ali é um projeto de vocês, porque isso não é assim de todos. Eu também não sei se tem em todas as escolas. A gente, sempre na Páscoa, a gente decora a casquinha, preenche ali e tal, e leva nas casas dos alunos. Imagina o nosso Afonso, a gente não para nunca mais. Não, mas tu imagina, claro Uma que mensagem de Páscoa. Isso. A escola vai até eles também. E aí tu imagina, porque né, às vezes nem todos estão em casa, né? Mas os que estão em casa, tu chega lá, bate os professores, ou coisa assim, te dando... É a escola indo na casa da pessoa, dizer assim, obrigado por ter o filho lá, pessoal. Porque muitos pais podem até pensar que a escola é um depósito, né? Não é, né? Mas não é. O pai não pode pensar isso, a escola não é depósito. A escola é onde teu filho vai ganhar conhecimento. Educação toda em casa, mas conhecimento é na escola. Então, mas eu vi aquilo ali, professor Jailton, eu fiquei encantado, mas que maravilha, nunca tinha visto isso. Por isso que Dois Irmãos é tão bom e por isso que a Primavera é uma escola tão maravilhosa. Dizem que a educação vem de casa, mas normalmente os filhos são educados nos colégios. Eles saem hoje de manhã escuro, praticamente, nas creches. A creche vai para o colégio e quase chega de noite em casa, né? Então, acho que a educação é fundamental que vem no colégio, né? Porque a questão diz assim, que a educação primordial é aquela que vem de casa, só que nós também entendemos que para alguns a escola é um dos únicos espaços seguros né, para ele, porque nós temos muitas realidades distintas que nós não temos nem a ideia. Às vezes eu converso com meus alunos na sala de aula, eu digo assim, vocês são tudo bem para vocês aqui, vocês reclamam às vezes que não tem exatamente o que vocês querem na casa de vocês, mas está tudo tranquilo, vocês têm lá alguém que faz as coisas para vocês têm a família, mas tem muitos que não têm esse afeto, que tu disseste um pouquinho, às vezes pode faltar um pão, alguma coisa assim, mas não falta amor e carinho, mas para alguns, até tem pão em casa, mas não tem o amor e o carinho. Tem que ter o alimento da alma, né? A alma se alimenta de afeto, né? Eu acredito que, e vocês já sabem também, que nós somos fruto do meio. Sim. Nós somos um resultado cultural. Então, a educação vem de casa, a educação é dada na escola. Acho que todos os adultos podem imprimir a sua marca na alma da criança, fazer com que ela receba uma boa impressão e vá construindo a sua identidade pessoal como ser humano, para depois ela aplicar isso na vida. E é por isso que é tão importante esse projeto da Secretaria de Educação, Cidadão Consciente. Esse projeto tinha que ser aplicado, no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Nas cidades com até 50 mil habitantes, isso funcionaria, que era uma maravilha, sabe? Maravilha. Então eu estou vendo que a professora Denise, ela até me mandou hoje, dizendo que eles vão desfilar na sexta-feira. Não! Olha aqui, vou ver se eu consigo achar rapidamente aqui. A professora Denise... Não, sexta-feira que é o desfile cívico, tem a parte assim gostosa, porque agora já não tem mais filho que desfila ali, mas ainda fica aquela emoção quando tu escuta o pessoal se ajeitando, quando tem as bandas, aquele agito, aquelas crianças ali paradas. Olha o que diz a professora Denise aqui, ela me mandou um WhatsApp, né, dizendo o seguinte, ela perguntando se eu vou no desfile, mas é óbvio, né? Eu vou filmar o desfile todo, vou passar depois ao vivo aqui para as pessoas. Então, cara, ao vivo gravado, no caso. Daí ela assim, vou também. Ela disse assim, estou organizando o nosso grupo e depois vou ao palanque, mas vou desfilar, diz ela, no grupo Cidadão Consciente. Aí diz ela assim, olha o que ela mandou para o grupo dela, segue as orientações para o desfile cívico, dia 7 de setembro. Estar em frente ao Corpo de Bombeiros às 7h45. Nosso grupo Cidadão Consciente será o primeiro grupo, logo após os escoteiros e a corte. Pais e alunos com a SEMEC, Conselho Tutelar e CONSEMA, Departamento do Trânsito, Carros, Civil, Brigada Militar, Moto e Viatura da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Ambulância e UTI Móvel, pelotão do 19º Batalhão de São Leopoldo, a pé, fecha o grupo. Então, a Denise passou isso. Então, esse cidadão consciente,
Isso é uma coisa que é de 2 irmãos. 2 irmãos precisam prestar bem atenção nisso, porque isso devolve aos professores a autoridade em sala de aula. E ao devolver aos professores a autoridade em sala de aula, alguns pais que permitiram não ter autoridade em casa vão começar a ter vergonha de dizer, ué, eu tenho que voltar a ter autoridade em casa, em cima dos filhos. Está havendo assim uma confusão com a liberdade, porque assim, ó, tu pode ter a autoridade na sala de aula, tu não precisa ser autoritária, que as pessoas às vezes confundem autoridade com autoritarismo. Não é isso, é autoridade. Não é e aí vão diminuindo cada vez mais o nosso título. Tem problemas de salário, mas o nosso título, e é um prazer ser professora. Então, eu acho que tem que ter esse respeito na sala de aula. E a partir do momento que os alunos perceberem, não, é alguém que eu preciso respeitar, eles vão aprender que se respeitam as pessoas sim. Que não é porque eu não posso ter um bom relacionamento que eu esqueço essa parte ali. Então eles vão respeitar em casa, vai ser uma consciência, uma cidadania com uma consciência diferente. E isso aí, esse fruto, nós vamos colher milhares e milhares de anos aqui para frente. Então é isso que as pessoas precisam compreender, né? Na sala de aula, o professor deve ter um relacionamento muito bom com o aluno, mas ele é professor. Em casa, são pais. Pode ser amigos, se quiser ter um relacionamento, mas em primeiro lugar é pai, é mãe, é o responsável por ele. Então tem que ter esse lado, né? Isso vai refletir com uns gestos, assim, indo na escola, né? Na sala de aula, quando tem a tecnologia aliada ao ensinamento, quando nós conseguimos conquistar a atenção, nós também conseguimos passar mais informações para eles e automaticamente eles vão parar para pensar e vão devolver isso argumentando. Eles vão se tornar mais críticos, mas de uma maneira consciente. O diálogo em casa com os filhos, olha, isso é muito importante. Isso, olha, é o fundamental hoje em dia, né? E lá em casa, nossa, como a gente conversa bastante com os filhos. E também, olha... E que vocês têm toda uma experiência que vocês já passaram. Eu sempre digo para meus alunos, eu já tive a idade de vocês ainda não têm a minha idade, então vocês não sabem, tem todo um caminho pela frente. Às vezes eu olho para eles e penso assim, eu digo até para eles assim, se vocês soubessem por tudo que vocês precisam passar ainda, e se vocês soubessem como é importante ouvir os conselhos dos mais velhos, né? Porque nós como pais tentamos, e até educadores na sala de aula, fazer com que eles não batam tanto a cabeça assim. Então, se eles escutassem nossos conselhos. Então, nós temos que finalizar agora o programa ali. Infelizmente, quando o papo fica bom... Quando o papo fica bom, geralmente... Aliás, eu quero falar, esse programa aqui é 100% comunitário. Nós brincamos, é 101%. É tão comunitário que eu queria avisar o Nene, da Nene Gás, que faltou gás lá em casa. Viu? Então, minha esposa me avisou, agora acabou o gás. Então, eu queria avisar o Nene, se por acaso você estiver assistindo o programa aí, o teu plantão estiver assistindo o plantão, Nene, me leva lá no apartamento um gás, tá? Me faz um favor, já sabe qual é o gás que nós temos. Parece diabo isso, né? Mas isso é comunidade, né? Isso aqui é uma cidade comunitária, né? Então, assim, vou começar com o Jailton, assim, quiser fazer a finalização, agradecimento, é contigo agora. Muito bem. Eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe de professores da Escola Primavera, também aos funcionários, aos serventes, a nossa diretora e a pedagoga. Vim aqui representando eles e uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui, agradecer o convite de vocês, junto com o seu Hélio e a dona Marli. Foi muito bom, foi muito agradável estar aqui. Que bom. Obrigado. Nós vamos sentir muita saudade da família Primavera, apesar de a gente estar perto, né? Mas não vamos estar sempre envolvidos, né? Tem, mas morar, vocês moram no Moinho Velho, no né? Moinho Velho. E outra coisa, nas noites que o Hélio antes falou que vinha mais tarde, fazer reuniões, eu vinha a pé lá na minha casa até a Escola Primavera, às vezes com chuva, frio, eu ligo a chuva e ele vinha depois no posto direto, né? Isso foi alguma noite. Tá vendo jeito como merece aquela salva de palmas de 2 minutos consecutivos lá? Eu moro no outro
bairro, né? Aumenta para 4 minutos. Vai ser difícil bater esse recorde de 15 anos. Vai ser difícil, né? Vai. Vai ser difícil. Mas precisar, estamos sempre por perto, né? Para ajudar um pouco. Fiquei feliz pelo convite, É. o Jair nos convidou, eu sou o Alan, e fiquei muito feliz de ter participado desse debate, que é bem gostoso. Pena já está indo pro fim, né? Pois é, né? Na verdade eu tinha que ter terminado antes, mas assim como eu não sei o horário, o papo tá tão bom que vai. Nós ficamos aqui atrás para não ver o telefone dele, fica mais simples, né? Bom, eu agradeço imensamente a participação de vocês, porque sempre que traz um projeto Mundo Digital, qualquer projeto que é para o bem da escola é sempre bem-vindo. Que bom que tem entidades e bancos que possam ajudar, né, que nem a Sicredi ali com esses projetos ali, né? A vocês, então, pessoal, pais do CPM, que sirvam de exemplo para muitos, né, e que vocês possam contagiar mais pessoas para trabalhar e que os próximos, né, também façam esse trabalho tão bom ou mais, né, que vocês ali. Então, um beijo a todos que estão nos assistindo, que estão conectados. Só um abraço para Alonso Knorst assistindo, Marli Rexigel Corte, Letícia Simão também, Adriana Prestes, Edson Arnold, todo mundo junto conosco. E, né, professor Marlon, vamos dar uma salva de palmas para esse povo, né? Vamos. Trabalhou na técnica conosco Guilherme Halal, programa sobre o patrocínio do Jornal Dois Irmãos. Continue assinando o Jornal Dois Irmãos, aumente as assinaturas do Jornal Dois Irmãos, pelo amor de Deus, que é quem mantém um programa aqui para que nós possamos sempre trazer pessoas como ele, como a Marli, como o professor Jailton, como a professora Márcia, para que essa cidade perceba a importância cada vez maior de trabalhos como esse dessas pessoas, trabalhos pelo bem, né, professor? Exatamente. E trabalhos sem olhar a quem, se faz o bem sem olhar a quem. Essa é a verdadeira expressão. Então, um grande abraço, Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado. E que nós possamos voltar aqui amanhã bem tranquilos e com boa saúde. Um grande abraço e muito boa noite. Obrigado.